A palavra da exortação, o Salmo de número 23, ela nos fala sobre o pastor maior e as ovelhas que somos nós. Quando lemos os Salmos, talvez não consigamos perceber a profundidade. Talvez a gente se comporte como a maioria das pessoas que diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", como se estivesse falando apenas dos bens desse mundo. Como se Jesus Cristo fosse um pastor qualquer, pronto lá do trono dos céus para enviar para nós recursos financeiros, prosperidade, saúde para os nossos filhos, para a nossa casa, e bens em abundância. Parece que Jesus Cristo é esse pastor que vai nos encher de bênção. Mas, irmãos, nós precisamos examinar os textos bíblicos com muito cuidado para não haver no nosso entendimento uma distorção do sentido da palavra de Deus. Eu costumo dizer que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada Deus e o diabo. Mas como? Como é possível nós encontrarmos o inimigo de Deus dentro das Escrituras Sagradas? Irmãos, basta distorcer o sentido da palavra. Dias atrás me escreveu um irmão questionando as questões relacionadas com os bens celestiais. Ele disse: o apóstolo Paulo disse que o Senhor vai nos dar vida em abundância. E quer dizer, vida em abundância, riquezas, bens materiais, saúde, por que não? Porque as Escrituras não tratam dos bens terrenos. É simples. Se vida em abundância são bens materiais, são riquezas que esse pastor vai nos dar, então as Escrituras estão se contradizendo, irmãos. Se nós acreditarmos que vida em abundância são bens terrenos, quem está nos orientando é o diabo, irmãos. A palavra de Deus está sendo distorcida. Não pense, os irmãos, que o perigo do diabo está nas ruas, está nos bares, junto dos beberrões, junto dos antros de prostituição que existem nesse mundo. O perigo da presença do diabo está aqui, quando a palavra de Deus é distorcida por ele, para nos enganar. Porque este pastor não veio nunca nos dar bens abundantes para esta vida. Ele veio nos dar bens abundantes para a eternidade. E quando nós falamos de eternidade aqui, irmãos, nós não estamos falando de uma suposta vida de eternidade. Não estamos falando de uma cidade celestial supostamente para onde nós iremos cantar no coral do Altíssimo para sempre. Não estamos falando nada disso. Isso são histórias contadas para as crianças, que ainda se contam nas igrejas evangélicas, e para nossa tristeza encontramos muitas crianças adultas que aceitam essas histórias. Tomar posse da vida eterna é tomar posse da nossa cidadania como filhos do Altíssimo, como aqueles que vão receber os dons dos céus, como aqueles que vão entender os mistérios que estão nas Escrituras Sagradas, os mistérios que vão além do túmulo, o entendimento a respeito da vida eterna, de que nós somos deuses, que nós não nascemos da carne, que temos uma história muito antiga, irmãos, que nós estamos transitando pela história da humanidade. O pastor que me antecedeu falou muito bem a respeito das ovelhas perdidas da casa de Israel.
As pessoas dizem, nós somos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, devemos estar fora de lugar, porque nós deveríamos estar lá em Israel. Como é que nós podemos ser ovelhas perdidas da casa de Israel, se a casa de Israel não é aqui, irmãos? Se nós não somos judeus, a não ser que as nossas almas pertençam a Israel. A não ser que nós sejamos, irmãos, descendentes espiritualmente de Abraão. Eu não estou falando de uma suposta descendência teológica, não. A nossa raiz está lá, não. É uma descendência verdadeira. A nossa alma está ligada à alma de Abraão, ao povo de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel são almas que estão espalhadas no mundo, que pertencem a Cristo, irmãos. Não existe um equívoco na obra de Deus. Essa história que nós ouvimos frequentemente nas igrejas evangélicas, que Deus enviou Jesus para o povo dele, que o povo dele não aceitou, e que o crucificou, e que depois os gentios aceitaram, então agora nós somos o povo de Deus e os judeus não. Isso tudo é contrário aos ensinamentos bíblicos. Na verdade, o Senhor, Ele fechou os ouvidos dos judeus, Ele fechou os olhos dos judeus, encurvou as costas deles para que ele não aceitasse Jesus, para que Jesus pudesse encontrar a nós que somos da casa de Israel, estamos espalhados pelo mundo, ovelhas do Senhor. Senão não havia como nós sermos salvos, irmãos. Quando nós falamos de Jesus é o nosso pastor, a coisa vai muito além da matéria, a coisa vai muito além da prosperidade, além das riquezas terrenas, da vida que dá certo no mundo. O que é a vida? Irmãos, Deus teria mesmo feito a nós para vivermos esta vida medíocre, que se apresenta diante de nós, repletas de injustiça? Com pessoas tomando água em torneiras de ouro e outras morrendo de fome diariamente, milhares e milhares morrem de fome todos os dias. É isso, Deus fez este universo, criou todo este mundo para estas vidas injustas que são postas diante de nós. Isso é a vida. A vida é viver 60, 70 anos, a gente crescer, casar, ter filhos, ter uma casa e tudo mais, beber, comer, dormir e morrer finalmente e viver na eternidade olhando para a face de Deus para sempre. Será que isso é a vida? Se isso é a vida, irmãos, ela é totalmente incompatível com a grandiosidade da criação que está à nossa volta. Nós precisamos deixar de ser meninos no entendimento. Precisamos ser adultos no entendimento e compreender que Deus tem muito mais para nós. Tomar posse da vida eterna não é acreditar que eu vou viver depois da morte, não. É tomar posse dos dons de Deus. Porque nós somos deuses, filhos do Altíssimo, irmãos. Isso precisa ficar forte dentro de nós, porque ainda tem irmãos que vivem servindo a Satanás, servindo o espírito desse mundo. Escutam a palavra de Deus, mas vivem como se fossem pessoas desse mundo. Não conseguimos entender que somos ovelhas do Senhor. Não conseguimos compreender o que é ser ovelha do Senhor. Andamos com o lobo, para cima e para baixo. A nossa vida lá fora, irmãos, tem que ser como a vida que nós temos dentro da casa do Senhor. Não pode ser diferente. A nossa seriedade, a nossa gravidade, a maneira como nós vemos as coisas, a maneira como nós nos referimos às coisas do nosso Deus, não pode ser diferente. Não podemos ser uma coisa que dentro da igreja e lá fora ser outra coisa, ser outra vida. Isso é hipocrisia. Quando a palavra de Deus diz que nós somos santos, essa palavra significa ser separado. Separados para Deus. Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Aí aqueles que Ele não chamou, Ele vai resolver de outra forma. Mas nós que somos as ovelhas desse pastor, nós temos um compromisso com Ele, irmãos.
É um compromisso. Esse compromisso está acima de qualquer coisa terrena. O que teria mais importância que o nosso compromisso com Deus? O quê? A nossa formação profissional? Eu vejo os pais se dedicarem para mandar os seus filhos para as universidades, para que eles possam ter uma grande formação profissional, mas não fazem o mesmo empenho, não têm a mesma seriedade para trazer os filhos para a casa do Senhor, para aprender as coisas eternas. Vão na universidade escutar as teorias loucas desse mundo, irmãos. Hoje, infelizmente, vivemos uma situação em que as universidades se tornaram antros de prostituição e de ensinamentos que vão contra o nosso Deus. Nas universidades sequer se trata da formação do caráter das pessoas. Os professores são impedidos de tocar nesse assunto, mas tocar nos assuntos relacionados com a prostituição moral das pessoas, eles podem fazer à vontade. E você manda o seu filho para lá, mas não tem o mesmo empenho para trazê-lo na casa do Senhor para ele ouvir sobre as coisas eternas. Isso é mais importante que as coisas do Senhor? Você acha mesmo que teu filho vai ser bem-sucedido? Não apresenta Deus para ele, não, para você ver o que vai acontecer com ele. Irmãos, só tem uma solução. A vida, ela precisa estar sob a bênção de Deus. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de igreja, daquela igreja, não estou falando disso. Eu estou falando a vida precisa estar sob a bênção do Criador. Nós respiramos, nós vivemos, nós vamos, nós voltamos, nós deitamos, dormimos, acordamos. Um poder maior precisa governar isso, irmãos. Se a vida não for abençoada, se nós ousarmos pensar que basta eu estar nessa ou naquela igreja para eu ser salvo, o Senhor vai nos destruir, porque Ele nos oferece a bênção e a maldição ao mesmo tempo. Eu faço o bem, faço o mal, disse o Senhor. Ninguém fala nada disso na igreja. Ao contrário, culpa o Satanás por todo o mal que acontece às pessoas. Enquanto o Senhor diz, eu faço o bem, faço o mal. Nós precisamos dar a devida importância ao Senhor. Quando a gente diz que nós temos um pastor, não é um pastor qualquer, é o Senhor da vida, da morte, dos infernos. Não está escrito que Jesus tem a chave do inferno e da morte na mão? Então, se ele tem a chave da morte e do inferno, ele pode qualquer coisa, irmãos. Quer dizer que o Satanás não pode fazer nada se ele não der ordem. Quer dizer que a morte não pode fazer nada se ele não der ordem. Nós temos que estar ao lado do Senhor. Nós somos mesmo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aliás, os cristãos, eles são uma das testemunhas do Senhor perante o príncipe desse mundo, que é o diabo. Mas os cristãos parecem não ter ideia do que é isso, irmãos. E longe de nós queremos convencê-los, mas você tem que tomar consciência de quem você é. Eu sou uma ovelha da casa do Senhor. Eu sou uma ovelha do Senhor. Eu coloco a minha vida sob o patrocínio deste pastor. E o salmo é maravilhoso. O Salmo 23 é um salmo que a gente deve decorar, porque é bom a gente recitar no nosso pensamento quando estamos atormentados. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor eternamente. Amém. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, a palavra nos fala aqui daquilo que se põe na prática das Escrituras, e não fazem parte delas, das coisas que os religiosos inventam, e que não serve para coisa alguma, só para enrolar as pessoas. Já na época de Jesus, o diabo distorcia o sentido das Escrituras sagradas. Diz o capítulo 15, na sua introdução, que chegaram aos pés do Senhor uns escribas e fariseus de Jerusalém. Os fariseus eram os doutores e religiosos da época, os escribas também, mas eram profissionalmente escriturários, conheciam a vida de todo mundo, eram pessoas importantes daquela sociedade. E eles, como sempre, se aproximavam do Senhor não para aprender, mas para questionar. E eles perguntaram ao Senhor por que é que os seus discípulos transgridem a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão. Os antigos, os religiosos, haviam criado uma regra que não fazia parte das Escrituras sagradas. E assim também nos nossos dias, inventam coisas e coisas que não tem nada a ver com as Escrituras sagradas, irmãos. Eles perguntaram, olha, os teus discípulos não lavam as mãos conforme as regras estabelecidas pelos mais velhos, pelos anciãos. Jesus, respondendo, disse, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra o teu pai e tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Então, os antigos criaram um outro mandamento, uma outra tradição, uma outra regra. Você deveria honrar seu pai e sua mãe, quer dizer, assistir o seu pai e sua mãe em todas as suas necessidades. Eles disseram, olha, aquilo que você der para o templo, se você der uma oferta para o templo, você não precisa honrar seu pai e sua mãe. Olha o que eles inventaram. O que quer dizer isso? É o diabo distorcendo o sentido da palavra de Deus. A tal oferta. Essa coisa que hoje nós vemos em todas as igrejas evangélicas. As pessoas mais preocupadas com a oferta do que com a salvação. A salvação não vai ser dada a você em função das ofertas que você faz, nem dos dízimos que você paga, nem das promessas que você fizer, nem das caminhadas que você fizer, que você subir no monte, no caminho de Santiago. Nada disso é de interesse para Deus. A salvação depende exclusivamente de Cristo.
Falávamos há pouco sobre a salvação. Eu disse ao pastor Joel, pastor, nem se o senhor quiser ser salvo, pode haver garantia dessa salvação. Sabe por quê? Porque a salvação depende de Deus. Não depende de você querer. Mas se fosse assim, você falava para todo mundo, você não quer ser salvo? Eu quero. Então, bom, se você quer, dê a salvação para ele. Não é verdade, irmãos? Se a salvação dependesse da nossa vontade de ser salvo, nós seríamos todos salvos. O que eu vejo diariamente as pessoas afirmarem é que elas querem ser salvas. Mas pela vida que se passa ao lado dessas pessoas, nós percebemos que a salvação ainda não chegou. Por quê? Ela não depende do seu querer. A salvação depende de Cristo. Ele é que tem que querer te salvar. Então o que eu faço? Arrependei-vos dos vossos pecados e se coloquem diante de Deus, esperando a sua salvação. O senhor garante que ela vem? Absolutamente, não garanto nada. Não sei o que vai dentro do seu coração, como é que eu vou garantir? Pastor, o senhor tem certeza que o senhor está salvo? Eu não. Então o que o senhor faz? Eu procuro a salvação todos os dias. De manhã, no meio do dia, de tarde, de noite, todos os dias eu procuro a salvação. Estes senhores inventaram essa história. Se você fizer uma oferta no templo, você não precisa honrar teu pai e sua mãe. Invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, versículo 6. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe. Isso quer dizer o quê? Que não adianta falar que você é santo, que não adianta falar que você honra a Deus, que você faz a vontade de Deus se dentro do seu coração, o Senhor está bem longe. Isso significa, irmãos, que o que importa para Deus é o que está dentro de nós. O que está dentro de nós é que interessa para Deus. E se dentro de nós houver um lixo dentro de nós, se dentro de nós houver maldade, maus pensamentos, desejos insanos da nossa alma, a gente pode ter problemas. Porque a igreja existe justamente para nos acusar do pecado. A palavra de Deus precisa ser dura o suficiente para impactar o pecado dentro de nós, para nos fazer ver que nós estamos num caminho errado que precisa mudar. Nós precisamos desejar essas mudanças, irmãos. Desejar do fundo do nosso coração, Senhor, eu quero ser limpo dessas coisas que ainda trago dentro de mim. É isso que importa, o estado interior da alma, não é o exterior. Martim Lutero, o reformador protestante, ele dizia, olha, um homem pode simular a bondade, um homem pode simular a humildade, um homem pode simular as benemerências, as beneficências, ele pode comprar coisas, distribuir para os pobres, ele pode vestir uma roupa que dê a impressão que ele é um homem humilde, e ele pode ser por dentro um homem louco, um homem dominado pelos mais vis sentimentos e você não sabe. Então a nossa aparência exterior, as obras que nós fazemos, as ofertas, os dízimos, se não for produto de um coração agradecido e sincero, não tem nenhum valor diante de Deus. Mas se o nosso coração for sincero, até uma moeda que você ofertar para Deus, é como se você estivesse ofertando uma grande fortuna para o Senhor. É o que ele diz da viúva, que ofereceu uma moedinha só quando ela fez a doação na comunidade, na sinagoga. Mas a gente não pode falar disso, né, irmãos? Se cada um que doasse, desse só uma moedinha, a igreja fecharia as portas. Mas o Senhor, Ele quer dizer que o que interessa é o que está dentro de nós. Qualquer obra que a gente faça
para o bem das pessoas. Esta obra precisa estar impregnada do amor que nós temos dentro de nós. Nós não podemos esperar que estas obras intercedam por nós diante de Deus, porque elas não fazem isso. Precisamos estar com o Senhor na nossa boca, honrar o Senhor com os nossos lábios, mas também fazê-lo com o nosso coração. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu chamo a atenção dos irmãos. Ele não está falando de pessoas da rua. O Senhor está se referindo às doutrinas ensinadas dentro dos templos. Ensinam coisas que são fundamentos das doutrinas humanas. Eu quero dizer aos irmãos que quando a questão da prosperidade material é abordada dentro de uma igreja, o princípio está sendo distorcido. Estão tratando das coisas humanas no lugar das coisas celestiais. Estão oferecendo ao povo os tesouros da terra. Estas almas não entrarão no reino. Estas almas vão despertar do outro lado na escuridão. Os pastores que fazem essas coisas serão responsabilizados por isso, estarão também no escuro. E estas almas vão cobrar desses pastores porque é que elas estão no escuro. Olha, se você não quer tratar das coisas de Deus, porque você acha que elas são muito graves, vai para a tua casa. Vai fazer crochê na tua casa. Vai pescar, vai passear. Não venha mexer com as coisas do Senhor, não. Não venha subir na tribuna para falar das coisas do Senhor. Estas coisas são gravíssimas. Elas precisam ser ensinadas ao povo que tanto precisa saber da sua realidade espiritual. Não é realidade política, não, irmãos. Não é realidade financeira, não. Isso é tudo bobagem. Se nós enchêssemos os bolsos de todos os irmãos de dinheiro, vocês continuariam infelizes, continuariam correndo o risco de morrer e parar no escuro, porque não tem a riqueza do céu. Se você não entende as coisas de Deus, porque tem gente que não entende, inclusive alguns pastores não entendem as coisas de cima. Abandona, é melhor, abandona o ministério. Vai fazer uma coisa qualquer, para não correr o risco de ensinar o que não convém. O Senhor, no versículo 10, ele chama as pessoas e diz duas coisas importantes. Você precisa ouvir, mas não só ouvir, você precisa entender. Isso significa que a doutrina do Senhor, a doutrina dos céus, precisa ser entendida com a inteligência. Temos que deixar de lado essa história de que o céu é cheio de mistérios que você não pode saber. Conversa fiada de Satanás. Conversa, irmãos. Você pode saber de todas as coisas, porque Jesus rasgou aquele véu do Santo para você entrar lá, viu, irmãos? Não foi para você ficar de fora, não. Tem muito sacerdote aí que não quer que o crente entre no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque eles não querem que você entre no Santo dos Santos. Você vai descobrir que você não precisa mais dele para falar com Deus. Vai perder o emprego. Mas os mistérios de Deus estão à nossa disposição. Por isso o Senhor chamou o povo e diz, olha, eu vou dizer uma coisa, você precisa ouvir e você precisa entender. Versículo 10. O que contamina o homem, falando para os fariseus sobre a história de lavar a mão, né? Porque é um ato de higiene. Mas o Senhor não veio tratar das coisas do corpo. O Senhor não veio tratar das coisas da carne, irmãos. Tem a medicina, tem as sessões aqui na terra que tratam disso. O Senhor veio tratar da saúde da alma. Ele respondeu para os fariseus e os escribas que estavam ali. Disse assim, o que contamina o homem não é o que entra na boca dele, mas o que sai da boca.
Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram, sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, ficaram escandalizados. Aí Jesus disse assim, olha, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Que planta que ele está falando aqui? Das falsas doutrinas. Das doutrinas dos homens. Ele não está falando aqui de pessoas, não. Ele está falando aqui das doutrinas ensinadas que levam o homem para o caminho do erro. Ele disse, tudo o que é mentira será arrancado fora. Está chegando o tempo em que as coisas serão colocadas à mostra para todos saberem onde está a verdade e onde está a mentira. O Senhor, ele disse, deixai-os. Não vamos lá falar com os fariseus e os escribas da modernidade. Estão por aí, fazendo o serviço deles. Deixai-os. São condutores cegos. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. Olha, irmão, você que está nos ouvindo, aqui na igreja, na comunidade, os irmãos que estão recebendo a palavra em outro lugar, precisa saber quem é que está conduzindo vocês. Tem que saber da vida de quem está conduzindo vocês. Essa coisa que pastor tem uma vida privada que ninguém pode saber, isso não é verdade. O pastor não tem que esconder nada da sua vida privada. Você precisa saber se você não está sendo conduzido por um cego. Meu irmão. Por quê? Porque ambos cairão no buraco. E olha, eu quero dizer para você uma coisa. Preste atenção. Preste atenção na Escritura. No seu profundo sentido. Não é num buraquinho, não. Ele está falando aqui do abismo. Sabe o que é o abismo? O inferno. Isso é muito sério, irmãos. É muito grave o que ele está falando. Você precisa saber com quem que você está andando. Quem está orientando a sua cabeça, irmão? Minha irmã. Pedro tomou da palavra. Versículo 15. Disse, Senhor, explica-nos esses ensinamentos, essa parábola. Não estou compreendendo muito bem. Jesus disse, até vós mesmo estáis ainda sem entendimento. Não entenderam ainda o que eu disse? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Então, o Senhor deixou claro aqui para nós o que é que realmente importa. Não são as aparências exteriores, não é a comida que você come. Isso não faz mal para você. O que faz mal é o que sai do teu coração. Os maus pensamentos, as más conversações, os conselhos insanos. Isso faz mal para o homem. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam e fazem mal ao homem. Mas o comer sem lavar a mão, isso não contamina o homem. Então posso comer com a mão suja? Não, faça um favor, lave as suas mãos quando você for comer, mas isso não tem nada a ver com Jesus. Ele não trata das coisas do corpo, ele trata das coisas da alma. Ficou claro, irmãos? Por acaso o pastor está falando uma coisa aqui difícil de ser entendido, irmãos? É muito simples. São princípios que você aprende. Aplique esses princípios na interpretação dos textos sagrados e você vai saber perfeitamente o que é que Deus quer de nós. Olha, irmãos, eu posso talvez falar um pouquinho mais que alguns mais jovens. O que nós aprendemos quando ficamos mais velhos é que nós somos sujos por dentro.
Nós temos uma dificuldade, irmãos, para pensar nas coisas do bem, porque nós somos maus. A única diferença é o pastor. Não o pastor deste mundo, o pastor de cima. A operação do Espírito Santo vem até nós pela vontade desse pastor. E ele entra dentro de nós e limpa a nossa alma. E nos dá as virtudes de Deus. Olha, irmãos, eu gostaria que fosse depressa, rápido. Olha, Senhor, eu queria deixar de pensar nessas coisas amanhã, mas não é assim não. Ele leva um certo tempo. Para uns, um pouco mais dilatado, para outros, mais rápido. Ninguém sabe, porque é a operação do Espírito. É como um vento, venta quando quer, vai para onde ele quiser. Não somos nós que fazemos essa obra, é o pastor maior. Ele sim desce sobre a nossa mente, sobre o nosso ser, o seu poder santo. E nos santifica. É o Senhor que nos santifica. Irmãos, não existe doutrina moral. Imagina se eu vou ler um livro de doutrina moral. Isso não é moral. Aqui tem moralidade. Você pode tirar um tratado de moralidade daqui, ó. Mas salvação não é moralidade. Não é um manual que você lê e diz, eu vou ter esse comportamento. O comportamento exterior não diz que você tem um comportamento interior igual àquele, irmãos. Como eu disse no princípio, Martim Lutero dizia, as virtudes podem ser simuladas. E quando eu estou seguindo uma conduta que eu aprendi, um livro de moralidade, eu estou simulando a conduta. Dentro de mim não há garantia de que aquilo está acontecendo, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que a santificação é uma obra de Deus. É Ele que nos torna santos. Não somos nós que nos tornamos santos. A nossa dependência é total. Pastor, eu quero santificação, eu quero ser santo, o que eu faço? Arrependei-vos dos vossos pecados, das vossas vidas sem Cristo. Espera, e clama, e ora, e lê a Escritura, e luta, e vive, e enfrenta as dificuldades, e chora. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Ele quer fazer só o bem para nós, irmãos. Recebe a tua vida com alegria, seja ela qual for. Tem gente que não aceita a própria vida, acha que nasceu no lugar errado, com os pais errados, no estado social errado, no estado financeiro, então, terrível. Conversa. Está tudo certo, irmãos. Recebe a vida que Deus te deu. Deixa o Senhor acrescentar à sua vida aquilo que Ele achar que deve acrescentar. E tirar o que for necessário tirar. Fique tranquilo. Fique em paz. Se você tem conflitos, recebe os conflitos. Eu tenho medos interiores, ótimo que você tem medo. Eu tenho incerteza, ótimo que você tem incerteza. Não tem coisa pior na vida do que a certeza, irmãos. Deixa Deus ser Deus. Esteja feliz, esteja alegre, dê louvores ao Senhor todos os dias de manhã, que a vida aconteça conforme a vontade poderosa do nosso Pai. Amém. E que ela transcorra conforme Ele quiser. Nós cremos, nós confiamos, deixa o Senhor cuidar de você. Por favor, não atrapalhe. Não atrapalhe. Deixa o Senhor cuidar de você. Que a igreja seja abençoada neste dia, os irmãos que recebem a palavra nas outras cidades também possa compreender o que o Senhor deseja de todos nós. Amém.